Estamos no último mês do ano. Chegou dezembro ali. E aí alguém vai passar, puxa, mas antes de pregar já pediu oferta, pastor, não era para pedir depois? Não, porque meu propósito não é extorquir vocês, não é arrancar a unha ou couro de vocês aqui. Ou vocês aprendem que dízimo e oferta, dízimo é fidelidade, é fé, e oferta é generosidade. Não adianta eu ficar prometendo mundos e fundos para você. Primeiro que você não vai receber nada disso aí que eu estou te prometendo, porque eu não sou Deus para te falar. E segundo, porque não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala de fidelidade e generosidade. O tema de oferta aqui não tem nada a ver com dinheiro. A proposta da oferta aqui, nenhuma das ministrações praticamente vai tratar de dinheiro. A gente vai tratar da maior oferta que Deus fez para a humanidade. Foi enviar o seu Filho ao mundo para morrer pelos pecados de toda a humanidade. A proposta de oferta, se alguém pensou, setembro o pastor vai aproveitar o 13º e ele vai fazer uma Black Friday nas ofertas. Não vai rolar. Não vai rolar. Eu espero inclusive a sua fidelidade no 13º, né, Paulo? É assim, né? Tudo que a gente ganha, né? Então, temos que separar aquilo que é do Senhor, com certeza. Mas a oferta aqui não tem nada a ver com dinheiro, gente. Inclusive o primeiro texto aqui desse mês está lá em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Quero que você abra a sua Bíblia, você pode acompanhar conosco aqui também. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Vai nos dizer assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu vou ler numa outra tradução agora que não está aqui, que eu achei importante, alguns termos interessantes. Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês. Em outras palavras, não se deixem conformar aos padrões do mundo. Em vez disso, continuem se transformando mediante a renovação da sua mente, para que saibam o que Deus deseja, e todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Olha que interessante essa tradução. Mas a primeira, que é da NVI, ela traz essa palavra, ele diz: peço que ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. A ideia de oferta aqui é exatamente essa ideia de uma atitude radical. Deus foi o primeiro a ter a atitude mais radical na história da existência. Ele envia o seu Filho para morrer por pessoas que o odeiam, por pessoas que não se importam com Ele. É assim que a humanidade perdida se comporta diante do Criador. Despreza. Se você não nasceu, claro, você nasceu no hospital ou na mão de uma parteira, mas se você não foi criado nos seus primeiros dias já dentro de uma igreja cristã, talvez você vai entender o que eu vou te dizer. Eu era uma pessoa extremamente crítica a crente, porque para mim os crentes não passavam de pessoas bobas, alienadas, e os pastores um bando de ladrões. Olha que posição boa que eu me encontro hoje. Aquela história de você cuspir para o alto, né? Tonto. Um dia a lei da gravidade vai te punir. Graças a Deus eu conheci meu pastor e ele nunca foi nada disso que eu pensei. Conheci a Jesus numa igreja onde os irmãos não eram alienados e tampouco pessoas bobas ou sem graça. Aprendi que o Evangelho era uma vida extraordinária. A proposta que o Evangelho faz é de uma vida extraordinária, e eu pude conhecer Jesus dessa forma. Mas é interessante porque Deus faz essa oferta sem esperar nada em troca. Eu falei isso para o pessoal na aula de batismo. Quando a gente vai tratar, um dos assuntos da aula é o perdão.
E é um dos assuntos mais difíceis. Quem aqui tem dificuldade para perdoar? Levanta a mão para eu ver. Vocês são muito mentirosos. É lógico que vocês têm dificuldade. Eu vou perguntar de novo, para você não pecar, porque o capeta está pronto para te enfiar o garfo. Quem tem dificuldade para perdoar aí? Levanta a mão. Melhorou. Mas eu sei que você continua mentindo. Vou te perguntar, se algum irmão aí der uma ré gospel no seu carro agora, sem querer, obviamente, ninguém está falando de nada, e acertar teu carro com força, você que não levantou a mão, você inclusive vai pagar a franquia do seguro da pessoa, não vai? Você não vai pedir desculpa para a pessoa porque talvez você parou num lugar que não deveria? Porque não foi ela que errou, a culpa foi sua? Você não vai abraçar e orar por ela depois? Então vê como vocês são um bando de mentirosos, vocês ficam se escondendo. Ah, eu não vou falar, não, eu sou muito espírita. É mentira. O cara te fecha, você xinga o cara na rua. Eu não estou falando que está certo, entende bem a diferença. Mas eu estou falando que é o que acontece. E aí você chega na igreja, e aí parece que tem uma porta mágica ali. O anjo da calmaria, ele solta um pó mágico sobre você, e você entra quase flutuando na igreja, de tão santificado que você fica. Para de se enganar. A gente é ruim mesmo. A gente dá balão. Não é, Rafael? Não é verdade, Rafael? Estou falando que o Rafael faz isso, mas não é verdade? Não é, Tom? O Fabinho, ele não veio na vigília, de novo. Não, e na assembleia tampouco. Você não veio na assembleia, Fabinho? Veio, aí Rafael, você está difamando ele. Ele veio sim. Ele chegou meia hora atrasado, mas ele veio. O Fabinho não veio na vigília. Outros irmãos nem vieram para a assembleia. Boa parte de vocês que me olham, porque vocês sabem que vocês deram balão, que não chegaram no horário que eu pedi. A gente é ruim por natureza. Sabe quando é que a gente consegue fazer alguma coisa boa? Quando de fato a gente começa a entender o que significa essa palavrinha chamada oferta. Quando a gente entende de verdade o que Deus fez, numa atitude inexplicável, quando Ele envia o seu Filho Jesus Cristo para morrer numa cruz por minha causa e por tua causa. Aí eu começo a entender, se alguém bater no meu carro, e aconteceu, gente, bateram no meu carro essa semana. E a minha reação foi tão diferente do que seria o normal. Eu estava andando normal, a pessoa estava parada, ela saiu e simplesmente bateu na porta do meu carro assim. Estava devagar. Estava eu e o Daniel, ih pai, bateu! E achando o máximo. Aí eu olhei, final de tarde, eu encostei o carro, aí a pessoa saiu. Ela... E aí que dá vontade, você tenta ser crente, calmo, né? Graças a Deus eu fui. Mas aí que dá vontade, às vezes você falar umas verdades para a pessoa, porque ela não tem simancol. O que a sociedade não tem hoje é simancol. Essa que é a verdade. Se tivesse, era menos encrenca. A mulher falou, no seu não fez quase nada, né? O meu amassou também. Mas foi ela que bateu no meu carro. Eu não abri a boca para ela. Ela, talvez até se passar um paninho nesse teu aí sai. Poxa gente, eu estou estudando direito, né? Aí você fica pensando, eu já vou ligar para o André, já vou pegar, vou ver meus direitos, já vou ver, porque ela está querendo sair fora, ela bateu, ela estava errada, estava falando no celular e saiu, porque deu para ver, né? Porque a hora que eu fui desviar, ela estava do meu lado com o carro. Tinha todo um cenário armado ali, ó. Falei, pronto, né? Eu olhei para ela. Eu só não falei, mas pensei, vai e não peques mais. Eu falei, depois eu vejo o que eu faço, moça. Aí eu vejo o meu e você vê o seu, né? Porque eu tive prejuízo também, né? E ela não estava me ajudando, porque eu estava tentando ficar tranquilo. Sabe quando você já está quase ali, não, calma, fica tranquilo. E ela está, mas foi quase culpa sua, tá? Você está na rua aquela hora. Foi quase isso que ela falou para mim. Aí eu peguei, entrei no carro. E aí pai, o que vai acontecer? Não falei nada não, filho. Mas bateu. 5 anos, gente, questionando sobre batida de carro. Falei, não filho, relaxa, não foi nada não, está tudo bem. Mas quando a gente fala de oferta, foi isso que Deus fez com a gente. Foi isso. Ele mandou o filho dele tomar um tapa na cara por minha causa.
Ele mandou o filho dele ser perfurado no seu corpo, numa cruz, ser esbofeteado, cuspirem nele, por minha causa. Foi isso que Deus fez. Ele ofertou o bem maior dele, que era o seu único filho, sem a gente querer e merecer. Primeiro, que a gente não queria Deus. Segundo, que mais da metade da população mundial talvez nunca mais vai querer saber sobre Jesus, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, não vai querer se render a Jesus. E Deus sabe isso, porque Ele é um ser onisciente, um ser atemporal. Para Deus a história já se findou, tudo já aconteceu, porque Ele está acima do nosso tempo. Ele sabe quem vai aceitar o seu filho ou não, e Ele falou: filho, morre por ele. E Jesus não falou assim: mas pai, ele não me ama, pai, ele não vai me aceitar. Ele disse: pai, eu vou. Porque Deus não morreu por aqueles que o aceitariam. Deus morreu inclusive por aqueles que nunca vão querer saber a respeito dele. Porque o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus, ele não está baseado no que a gente pode fazer de bom por ele. O amor que Deus sente por nós está baseado no que ele de fato é. Deus é amor. Isso é a essência de Deus. Ele não aceita o pecado que eu cometo, Ele não concorda com a minha atitude pecaminosa, Ele rejeita a minha prática pecaminosa, mas Ele me ama incondicionalmente. Nós podemos dizer que Deus, de maneira excepcional, excelente, extraordinária, Ele separa a pessoa da atitude. Ele ama a pessoa e tem repulsa da atitude pecaminosa dela. E essa repulsa não tem a ver com Deus, então a partir daí dizer: está vendo, eu não vou gostar mais dele ou dela. Está dizendo o seguinte: apesar do que ele é ou do que ele faz, eu continuo amando ele, porque eu decidi amar a todos. Então é isso que Deus fez. Para entender essa ideia de oferta, está vendo que dinheiro aí talvez seria o 20º assunto a falar, porque na verdade, o dia que eu entendo o que Deus fez por mim, o amor que Ele tem por mim, eu passo a já não considerar mais algumas coisas importantes para o meu coração. E o diabo muitas vezes cerca pessoas por questões tão pequenas, e quando nós entendemos de fato a oferta como um princípio único da parte de Deus, de nos amar incondicionalmente enviando o seu Filho, nós vamos perceber que essa atitude de ofertar a Deus, ela está conosco, porque Jesus já fez a sua obra na cruz. Agora, nós precisamos ter a atitude de seguir em frente, de desenvolver com o nosso próximo essa atitude de ofertar. E nós vamos ver um pouquinho isso aqui. A única oferta que de fato agrada o coração de Deus é aquela que nós vamos fazer de todo coração. Sabe por quê? Aí eu tenho que falar de dinheiro, porque acaba sendo um exemplo. Sabe por que a gente não pergunta, a gente não pede para ninguém colocar no envelope quanto que você dá? A gente pede para você pôr o valor e o que é, só para a diretoria administrar o que se trata, se é dízimo, oferta e tal. Mas não tem uma obrigação de você pôr seu nome, não tem esse controle. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, porque teu nome está numa lista, ou porque você está sendo obrigado, você vai perder o seu dinheiro e a sua paz. Eu vou te explicar. Você perdeu o dinheiro porque você jogou no cofre da igreja, lá no gasofilaça ali, mas você não vai ser abençoado, porque tudo que você faz por medo ou obrigação pressupõe culpa, não dá a ideia de confiança, de fé. Então você não está fazendo por fé, você está fazendo para mostrar para alguém, ou porque estão te obrigando a fazer. Então não traz bênção de Deus. O apóstolo Paulo diz que tem que ser por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria, não por obrigação ou pesar. Então eu estou trazendo esse exemplo aqui. Se você fizer qualquer outra das coisas na sua vida, para o seu próximo, com o próprio Deus, na igreja, e não for de todo o seu coração, me desculpe, mas você vai perder todo o seu tempo. E eu não estou desanimando você, falar, não vem mais na igreja. É pelo contrário, estou dizendo para você o seguinte: se você não vier servir ao Senhor de todo o seu coração, vamos supor, antigamente, a minha família, eles eram católicos, e aí a gente era católico tipo net, assim, que a gente chama de nominal hoje. O que acontece? Os meus pais, eles eram assíduos na igreja católica. Toda missa de 7º dia, batizado e
Coisa de Páscoa, eles não perdiam uma. Todo ano eles estavam lá, ou seja, umas 2 ou 3 vezes por ano, os meus pais iam na igreja. E aí, consequentemente, a família também, porque a gente fazia a mesma coisa. Mas qual que era? Não, a gente tem que ir lá cumprir a obrigação com Deus. Falava assim, né? Ela falava, não, tem que cumprir a obrigação com Deus. E o cristão, hoje em dia, ele está entendendo que vir na igreja é meio que, eu estou indo lá cumprir a obrigação com Deus. E na verdade, se você não tiver o entendimento do que você está fazendo diante do Senhor, entenda bem o que eu vou falar para você não me interpretar mal, mas você está perdendo seu tempo. Não porque a palavra de Deus vai vazia, não, ela nunca volta vazia. Você vai ouvir, mas sua cabeça não está nem no lugar ali, você não está nem pensando naquilo. Você está pensando naquela festa, no outro negócio, você está pensando lá, você não está ouvindo. Você às vezes não está com vontade de estar ali, ou seja, aquilo não vai trazer benefício nenhum para a tua vida. Por quê? Porque a hora que o Espírito Santo vai chegar para falar ao teu coração e dizer, olha, você precisa mexer nisso aí, de acordo com essa palavra que você ouviu, isso não está certo na tua vida, o Espírito Santo não vai poder fazer isso porque você nem ouviu. Então, ou seja, eu vou lá no culto. Não, eu não vou assistir o culto, eu preciso cultuar, eu preciso ser crente, no sentido de crer no Senhor com todo o meu coração e na sua palavra, e quando eu chego, eu entender o que de fato eu estou fazendo. Outro dia viram lá uma galera lá, bateram até uma foto, uma turma toda mexendo no celular na hora do culto, tudo em rede social. Falaram para mim, pastor, desliga a internet, faz isso, faz aquilo. Irmãos, se você veio numa igreja para mexer num celular, você é o maior imprestável que tem na face da terra. Você está indo para o inferno, você já pensou nisso? Imprestável não é para te ofender, é para constatar a tua condição humana diante de Deus. Você é a pessoa mais insignificante, porque você vai num lugar que você não quer estar. Você empresta às vezes os teus ouvidos para ouvir uma palavra que você não quer, ou seja, não vai fazer sentido para você. Não vai. E aí, não é culto, é reunião. Reunião que você faz no bar, você faz no centro, você faz no clube, você faz na associação de moradores do bairro. Você entende? Se não for de verdade, pastor, mas da onde você tirou isso? Um pouco desse pensamento, nem está escrito aqui, mas eu tirei de 1 Coríntios capítulo 13, que não foi o Renato Russo que escreveu, bom que se diga, porque tem gente que pensa que foi ele que foi inspirado pelo Espírito Santo e escreveu 1 Coríntios 13, não foi o apóstolo Paulo, quando ele vai dizer, tem gente que ouve a música e fala, nossa, está vendo, o Renato Russo era crente, ele estava cantando a música da Bíblia. Não cometa esse equívoco na sua vida, pelo amor de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se não tiver amor, de nada valeria. Ainda que eu entregasse o meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada valeria. Sabe o que Paulo está dizendo? O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, se você não entender quem Jesus é de fato na sua vida e não se render a Ele, tudo que você fizer para Ele, nunca será para Ele. E você vai ser a pessoa que mais está se auto-enganando durante a sua existência. É isso que o apóstolo Paulo, em outras palavras, está dizendo ali. Porque ele vai dizer que a única coisa que permanece no final de tudo é o amor. E se não for por amor que você estiver fazendo determinada coisa, o único que permanece, você não teve. E aí acaba com o quê? Que você jogou talvez boa parte do teu tempo no lixo. Com isso eu estou dizendo para você que você não é para vir na igreja, que é para você ir para o bar, para o mundão se jogar. Não, na verdade, eu estou dizendo para você o seguinte, veja se é de verdade que você quer viver com Deus, ou se não, seja sincero com você mesmo, com quem é à sua volta, e diga o seguinte, eu estou indo lá e eu vou me acabar, mas eu estou fazendo isso consciente, eu não estou me enganando. Eu vou me acabar, eu vou viver no mundão, eu vou arrebentar a boca do balão,
eu vou causar. Só que aí você fale isso com todas as letras. Só tem um problema. Você tem todo o direito de falar isso. Mas a partir do momento que você conheceu o Evangelho e você fizer isso, significa que você está abrindo mão do bem mais precioso que um dia você já recebeu, que foi o presente da tua salvação. Quem vai jogar lá no lixo é você, não sou eu. É a sua decisão que pode ou não fazer isso, como a minha também. Então você precisa entender que oferta é isso. Agora eu vou terminar rapidinho, porque na verdade a introdução era mais confusa ou ampla do que a sequência. Oferta é você entender a tua responsabilidade diante do Criador. Ele deu o filho dele por tua causa. Você agora precisa entender o que você precisa fazer para o Senhor. E aí o tema da mensagem eu até comentei com a liderança. O que podemos ofertar a quem tem tudo? Natal, aniversário de Jesus, o que nós vamos dar para Jesus de aniversário, né, Alex? Mas o que você pode dar para Deus que Ele não tenha? Já deu presente para gente rica? Alguém já deu presente para alguém que tem dinheiro? É um inferno fazer isso, porque você fica pensando milhões de vezes, o que eu vou dar para aquela pessoa se ela tem praticamente tudo? Aí eu me lembro de uma experiência que eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, ou 6. Meu pai, ele ganhava muito bem na época, e ele comprou uns negócios tudo importado para a gente. Eram as coisas que você comprava antigamente, que tinha os importador, traziam, contrabandista, né? Vou falar nome bonito, é importador. É igual a agiota que tem factory, né? A factory. Então, é um agiota legalizado. Aí o que acontece? Mas é a mesma coisa. O meu pai foi lá e trouxe presente para mim, para os meus primos. Gente, eu ganhei um castelo de Grayskull, vocês têm noção? Eu tive um castelo de Grayskull, e a montanha da serpente ainda, e a cobra tinha um microfone, você falava nela assim, só... Aí meu pai veio, deu de Natal, né? Eu lembro, a gente morava num apartamento em São Paulo, eu lembro, eu tenho essa imagem. Meu avô foi na 25 de março, e comprou um monte daquelas Scania de madeira, ônibus. O que aconteceu com a montanha da serpente, com o castelo de Grayskull e com qualquer outra coisa que custou muito dinheiro? Ficou de lado e estava eu empurrando meus primos na Scania e eles empurrando a gente, porque a brincadeira ficou empurrar o caminhão, ué. E que deve ter custado, eu vou chutar aqui uns R$20 e o outro presente uns 500. Estou chutando aqui, obviamente. Sabe por quê? Porque é aquela história. O que você dá para uma pessoa que tem tudo? Às vezes você só pode oferecer exatamente o que ela não tem. No caso de Jesus aqui não se aplica, mas às vezes o que uma pessoa que tem muita coisa precisa é de um sorriso, de um abraço, e você mostrar que você é amigo dela, apesar do que ela possa te oferecer, e que você inclusive não está interessado no que ela tem. Às vezes é o maior presente que uma pessoa que tem muito recurso recebe, porque normalmente ela só tem em volta dela um monte de gente que tem interesse financeiro, ou um monte de gente que também tem recurso, e enquanto você tiver, eles são teus amigos. O dia que você perder, foram-se os amigos. Agora, o que dá para Jesus então se Ele tem tudo? Pois é, a única coisa que Jesus deseja ter é o nosso coração. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus não está preocupado com o tanto de dinheiro que você tem, porque Ele é o dono de tudo. Você já pensou que Jesus não está preocupado com todo o trabalho que você possa oferecer nessa vida para Jesus? Porque foi Ele que na verdade te criou e te deu condição para você fazer isso. Então, ou seja, não tem nada que você possa falar assim, eu vou dar isso aqui para Jesus porque isso aqui Ele vai gostar muito. Na verdade, a única coisa que você pode dar para Jesus de fato, que vai fazer toda a diferença para Deus, é o seu coração. É você dizer, Senhor, está aqui meu coração, não é muito, está cheio de defeito, está cheio de probleminha, está cheio de falha, mas é o que eu tenho para te oferecer. E aí pensa numa festa que Jesus vai fazer e fala assim, puxa, ganhou o melhor presente. Alguém vai dizer, ué, mas se ele ganhou o presente dele e do outro, se cada ser humano der o seu coração para Jesus, ele vai receber como se fosse a primeira vez. Sabe por quê? Porque Jesus não olha para nós no coletivo. Ele morreu pelo Miyagi na cruz, Ele morreu pelo Kaique na cruz, Ele não morreu pela humanidade, Ele morreu por cada ser humano individualmente naquela cruz.
Ele amou cada um de nós individualmente, incondicionalmente, quando Ele foi para a cruz. Então quando você, ou toda uma igreja resolver entregar o coração para Jesus, Ele não está recebendo um presente de baciada. Ele olha para cada um de nós, nos abraça, recebe o nosso presente e diz para nós individualmente: muito obrigado, porque esse foi o melhor presente que você poderia ter me dado. Isso é oferta. Então o que a gente pode ofertar para Deus? Primeiro, uma adoração genuína. O apóstolo Paulo vai trabalhar essa ideia aqui no texto de Romanos. Ele diz que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Qual é um dos maiores presentes que nós podemos dar ao Senhor? Uma adoração genuína. Ele diz: ofereçam o seu corpo. E aí ele está falando de uma coisa, entende, que tem a ver com a nossa vontade, não com obrigatoriedade, com obrigação. Paulo está dizendo: ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Ele não está falando para você ir lá e se jogar numa fogueira para ser queimado. Ele está dizendo o seguinte: preste ao Senhor uma adoração genuína. Adore ao Senhor, não por aquilo que Ele te deu ou deixou de te dar, mas por quem Ele é e por aquilo que Ele fez na cruz, na sua vida. Não mais um sacrifício com animais, que era anual e mecânico. Porque como é que o povo de Israel resolvia as suas demandas pecaminosas? Uma vez por ano, levava o animalzinho lá, os sacerdotes, os levitas, todo o povo lá cuidava de todo o sistema litúrgico lá, da adoração e dos sacrifícios. O animal era morto, resolvi meu BO, ano que vem volto para passar a régua de novo, Senhor. Era tipo isso. Aí Jesus vem e morre de uma vez por todas na cruz, se oferecendo pelos nossos pecados naquela cruz. Agora então não é mais algo mecânico, algo anual, algo que deve ser feito ali de maneira, olha, vamos fazer porque todo mundo diz que tem que fazer. Não, agora uma vida entregue e dedicada ao Senhor. Senhor, eu não vim aqui uma vez por ano pedir perdão pelos meus pecados. Eu estou vindo aqui sempre com um sentimento de gratidão no meu coração, porque o Senhor um dia mudou a minha história. Eu era um miserável pecador, eu vivia no encharco de lodo do pecado. Agora o Senhor me tornou uma nova criatura, e eu posso viver em novidade de vida contigo. Essa é a proposta de uma adoração genuína. Segundo, uma separação definitiva com o mundo. Você quer ver Deus ficar contente? Rompa definitivamente com aquilo que o mundo te propõe. Enquanto você for Raimundo, pé com Deus, pé com o mundo, você nunca vai entender o que é se separar definitivamente dessas propostas que o mundo traz. O que o mundo traz? E Paulo está dizendo, isso aí tem que ser uma coisa clara para vocês. E Paulo vai chamar isso de culto racional. Porque ele vai dizer assim: vocês têm que se separar ou ser santificado. Sacrifício vivo, santo e agradável. Uma vida separada, uma vida que você decide que aquilo que o mundo te propõe não mais pode fazer sentido para a tua vida. O mundo não pode ter graça para o crente. O que o mundo faz não pode ser legal para o crente, senão tem alguma coisa errada. E vou me ater aqui a isso. Uma decisão de romper definitivamente com tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos deixa instáveis na fé. Por que o pessoal brinca que o crente Raimundo põe o pé em duas canoas? Porque ele fica balançando a vida inteira, pé com Deus, pé com o mundo. Ah não, agora eu sou de Jesus, agora não importa o que vão pensar de mim. Aí você vai para o retiro espiritual, para o acampamento, eu quero é Deus, e grita e chora por Jesus. A primeira semana que volta para os vizinhos, para os amigos, para a escola, larga e dá relaxo geral, já está falando palavrão de novo, mentindo, colando, já está fazendo coisa errada. Porque a galera faz, eu não posso ficar de fora. Aí o adulto volta para o trabalho, volta fazendo coisa errada de novo. Não, eu queria Deus, mas eu também não estou deixando de querer o que eu queria antes. E se você não decidir romper
com aquilo que o mundo propõe para a tua vida, você não vai conseguir viver de fato uma separação, um processo de santificação que a gente ensina no batismo, que é progressivo, que eu vou conhecendo mais a Deus e me afastando do pecado e me aproximando cada vez mais de Deus, e vou me santificando e me afastando do pecado. Enquanto você não decidir romper com a vida pecaminosa, essa oferta não chega como um aroma suave diante do Senhor. A gente fica acendendo incenso lá, né, como era no Antigo Testamento lá, faz o incensário balançar lá, faz o alimento subir, o animal, vamos ver se Deus recebe. E Deus está falando assim: isso aí está cheirando muito mal. Até quando vocês vão ficar entre Deus e Baal? Com Elias foi assim também, a gente falou nisso sobre decisão. Até quando você vai ficar para lá e para cá? Precisa ter uma atitude de oferta, uma disposição em pensar como Deus pensa. Uma outra proposta interessantíssima do texto: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da sua mente. Olha só, eis aqui uma outra questão. Você quer começar a viver cada vez menos no mundo? É até uma sequência do anterior. Você precisa começar a pensar como Deus pensa. E isso não te torna Deus, e nunca vai te tornar. Isso vai te tornar alguém inteligente, é diferente. Não que Deus não seja, pelo contrário, Ele é perfeito. Mas se você não decidir pensar como Deus pensa, aí o que Buda pensa para você é relevante, aí o que o carnal fala é mais relevante do que tudo. O Mário Sérgio Cortella então nem se fala, porque são os gurus da humanidade, e não estou questionando a inteligência e a capacidade deles, mas eu estou falando o seguinte: se você não decidir ter o nous de Cristo, a mente de Cristo, o que todo mundo falar para você lá fora vai fazer muito mais sentido do que a própria Bíblia faz, deveria estar fazendo. E está cheio de gente aí seguindo conselhos de filósofos e de pensadores, e que me desculpem, em algumas áreas mais técnicas e científicas eles têm lá o embasamento deles, mas nas relações humanas e com Deus, esses caras são um fiasco, até porque parte deles são ateus, confessos. Então não tem nada para falar da tua relação com Deus, se nem em Deus ele acredita. Ele está falando porque o programa de rádio pede para ele falar e paga para ele. Então você não tem nada para aprender com alguém que não tem essência, algo para te orientar. Quem tem? O Espírito Santo através da Bíblia. Nossa, que linguagem politicamente incorreta, pastor, você está hoje. Não, não é incorreta não. Ela é correta e não é politicamente. É uma linguagem absoluta, concreta. Porque as pessoas cada vez mais estão buscando suicídio, estão se enfiando nos vícios, as famílias estão acabando, porque elas não entenderam o que Jesus veio fazer nesse mundo e na vida delas. Os crentes estão vivendo vidas alienadas ao mundo, pensando: eu estou separado porque eu estou dentro da igreja, mas o seu comportamento na verdade traduz o oposto. Eu estou dentro da igreja, mas o meu comportamento é mundano, é pecaminoso, é secular. E a gente percebe isso quando o crente está falando a mesma coisa que o mundo fala. E a missão do crente é ser sal da terra e luz do mundo, e o crente tem se apagado. O crente não está pregando mais, o crente tem vergonha de pregar. Se você não se dispor a pensar como Deus pensa, você corre um grande risco de viver de forma muito perigosa. Por último, o que podemos ofertar a Deus? E na verdade você vai pensar que esse último aqui, o quarto, não é uma decisão minha, mas é uma recompensa. E de fato é, mas ele demanda uma decisão. Uma vida abundante nos espera, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu coloco aqui: inversão de prioridades e ideais. Precisamos decidir que aquilo que Deus pensa é e sempre será infinitamente maior e melhor do que aquilo que pensamos, baseados em nossa capacidade limitada de conhecermos os nossos próximos passos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu adquiro a forma de Deus pensar,
eu começo a construir resultados diferentes para a minha vida. Muita gente diz assim: eu não sei o que é essa vida abundante aí que a Bíblia fala, minha vida sempre é a mesma coisa. E o pensamento que você tem que ter no teu coração e a reflexão que você precisa fazer é a seguinte: é a mente de Cristo que de fato está conduzindo os teus pensamentos? Porque se não for, não é possível de fato você ver a abundância de vida que Jesus te promete. Vou te explicar melhor, tentar. Olha só, você está vivendo com Deus, você gosta de Jesus, Jesus é um cara legal para você, você vem na igreja, mas você não muda as tuas ações, porque você continua pensando que o que você faz está certo. E aí, você começa a ficar descontente, porque você começa a não sentir aquela alegria que a gente fala que não acaba, aquela paz que é inconfundível, aquela confiança em Deus e na sua palavra que são inabaláveis, e você começa a falar: mas... E eu estou dizendo isso baseado em falas de irmãos mesmo, de pessoas. Eu não consigo sentir isso que o pastor fala. Quando você começa a ir mais a fundo e conversar com a pessoa sobre como ela tem conduzido a sua vida, você percebe que ela conduz a sua vida de maneira totalmente egoísta, carnal e totalmente voltada para a sua própria satisfação. E ela quer incluir Deus nesse pacote e dizer: Deus, eu quero continuar vivendo do meu jeito, eu quero que o Senhor se encaixe na minha agenda, inclusive encontre tempo para falar comigo quando eu te chamar, porque eu estou muito ocupado, e o Senhor, por favor, faça tudo aquilo que eu quero. Alguém vai dizer assim: pastor, é absurdo alguém dizer isso para Deus. De fato eu concordo, talvez nunca se expresse, não se verbalize isso por completo, mas as ações se revelam disso. Quando às vezes eu estou perguntando: cadê Deus? Que tal coisa não aconteceu? Deus estava lá na Bíblia, lá falando onde Ele sempre esteve, mas aí eu nunca li, e aí eu vou questionar Deus, porque eu vou achar que Deus é culpado pelas mazelas sociais e humanas. Onde é que Deus estava quando aconteceu um problema na minha família, comigo? Não, Deus estava no mesmo lugar. Aonde que nós estávamos? É a pergunta que talvez deveria ser feita. Quando as injustiças acontecem na cidade aqui, e a roubalheira acontece aqui em Paulínia, aonde que nós estamos? Quando a gente se recusa a aceitar um cargo que a gente vai ter que calar a boca porque sabe que tem coisa errada, quando a gente não se nega a fazer campanha para receber grana, aonde que a gente está quando acontece essa palhaçada toda? A gente está quieto. Aí a gente quer um resultado diferente, mas não muda a postura. A gente quer ver uma Paulínia mudada, sem corrupção, sem problemas graves como estão acontecendo, mas enquanto o nosso lado está sendo resolvido, a gente se cala. A gente fala de poluir o meio ambiente, que é um absurdo que o mundo inteiro está fazendo, mas a gente joga o papel de bala pela janela do carro. Mas é só um papel de bala. E gente, eu vou falar, eu vejo quase isso todo dia no trânsito. Ou jogando latinha. Pior, às vezes o cara está dirigindo e jogando latinha de cerveja ainda. Ou o cara joga um papel de bala, ou um saco de lixo assim, joga o carro andando. E a gente vai lá e põe faixas lá: eu quero um Brasil novo, eu quero um Brasil melhor, eu não quero mais a corrupção. E a gente percebe que a gente se corrompe, não percebe que a gente se corrompe em tudo quanto é coisa, todo dia. Sabe quando a vida abundante vem? Quando a mentalidade muda. A mentalidade muda, as minhas ações começam a mudar, e Jesus diz que tudo aquilo que o homem plantar, isso sim ele vai colher. Por isso que a vida abundante, ela só pode ser resultado de um pensamento diferente, que se traduz em ações diferenciadas e que vão me levar a viver essa plenitude que Jesus me promete. Você quer ter uma vida diferente? Avalie como você está pensando sobre o Evangelho, o reino de Deus, mundo, a sua vida. Começou a pensar diferente? Suas atitudes vão mudar. As atitudes mudaram, a sua vida muda. Os resultados da sua vida mudam. É assim que o Evangelho funciona: plantio, colheita. Mas nós precisamos ter isso muito claro. E eu concluo dizendo, fazendo uma pergunta para você: você está disposto a entregar tudo diante do altar do Senhor e esperar pela direção que Ele tem para a tua vida? Vou melhorar minha pergunta:
Você está disposto a assinar uma procuração em branco para Deus e falar: Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, eu não quero nem saber, nem nunca vou perguntar, tua vontade me basta. Porque para viver a abundância que Jesus promete, lá em João 10,10, eu tenho que entender que, se eu não me ofertar por completo ao Senhor, eu não vivo ela. A vida abundante é resultado de uma oferta integral do meu coração diante do altar de Deus. Você está disposto a fazer uma procuração e falar: Senhor, hoje eu estou dando plenos poderes ao Senhor, não porque Ele não os tenha, mas Ele deseja receber a nossa decisão. Eu decido entregar toda a minha vida diante do Teu altar, e a partir de hoje eu peço que o Senhor me conduza em todos os meus passos. Ah, pastor, é mole, Deus é bom, Ele vai fazer tudo o que eu quiser. Isso, mas inclusive se Ele nunca estiver disposto a dar o que você está pedindo. Você está disposto a entregar essa procuração a Ele? No teu lugar eu estaria, e te explico para concluir. Alguém vai dizer: não, mas eu não abro mão, eu quero tal coisa. Mas se Ele nunca te dá, você ficou querendo, vida toda sofrendo. Se você resolver que as tuas vontades estão te consumindo, estão te fazendo mal, e vale mais a pena você dizer: Senhor, eu não sei os teus planos para o meu futuro, mas eu quero entregar hoje o meu coração diante de Ti. Eu quero dizer: Senhor, eu não quero mais viver como antes. Eu quero pedir que a Tua boa, perfeita e agradável vontade se manifestem na minha vida. Não vou te pedir mais nada diferente, Senhor, não vou te perguntar. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai orar por alguém, que você não é isso. Mas coisas que às vezes roubam o teu coração de Deus, que se tornam mais importantes do que o próprio Senhor, e às vezes você não está disposto a entregar no altar e dizer: ó, eu vou entregar aqui e eu nunca mais vou mexer nisso, eu vou deixar diante de Deus, e eu vou entregar o meu coração para Jesus, para que Ele possa fazer a vontade boa, perfeita e agradável dEle, para mim, no meu coração. Feche os teus olhos.